casa de oração tem 5 anos de abundância, amém? Então temos promessa. O cristão, qual é a nossa principal promessa? Salvação, vida eterna. Você na sua família, uma família dentro da casa de oração. Então cada um de nós carrega um propósito. Então cuidado, o inimigo está com um prato recheado para que você desvie o seu olhar, para que você saia da vontade do Senhor para a sua vida. Vamos lá. Portanto, uma vez que estamos rodeados de grande multidão de testemunhas, olha para o lado, tem bastante gente ao seu lado, não tem? Estamos rodeados de uma grande testemunhas. Livremo-nos de todo o peso que nos torna vagarosos e do pecado que nos atrapalha, e corramos com perseverança a corrida que foi posta diante de nós. Mantenhamos o olhar firme em Jesus, o líder e aperfeiçoador de nossa fé. Por causa da alegria que o esperava, ele suportou a cruz, sem se importar com a vergonha. Agora ele está sentado no lugar de honra à direita do trono de Deus. Feche seus olhos. Pai, nós queremos que nessa noite não sejam as minhas palavras, mas que seja a tua palavra através da Bíblia, Pai, para que cada um de nós saia daqui com direção para o nosso lar, para a nossa família, para o nosso trabalho e para a nossa vida cristã, que nada nos desvie daquilo que o Senhor planejou para cada um de nós. Te honramos e te exaltamos em nome do Senhor Jesus. Pode se assentar. Bom, cada um de nós, eu acho lindo o que o autor de Hebreus, que dizem que pode ser Paulo, segundo a estrutura, a gente fala que Paulo escreveu, mas não tem ao certo o autor. Então, ali o autor estava nos falando, ei, livre-se de todo o peso que te torna vagaroso. Ou seja, muitas vezes nós carregamos pesos que não são necessários. Tantas preocupações. Eu não sei vocês, mas eu vi sobre a Receita Federal, que agora vai estar em cima, e está todo mundo alvoroçando e colocando meme na internet e falando assim, nossa, agora a Receita vai estar em cima. Ela sempre esteve. Quem era cristão antes vai continuar sendo agora. Ou seja, vai continuar sonegando? Não. Nós precisamos nos livrar do peso que nos torna vagarosos. Então o que é? As preocupações. E está todo mundo muito, meu Deus, o que vai acontecer? E o Lula aumentou as coisas, não vai ter mais picanha. Quem é que governa você? Cristo ou o presidente da República? Que eu saiba, a minha vida, quem governa é Cristo Jesus. Então, muitas vezes nós estamos preocupados com esse peso que nos carrega. A mulher tem diversas atividades, né? E a gente começa uma coisa, outra coisa, e isso nos torna vagarosas, quando a gente não está no lugar certo, quando a gente não coloca os nossos olhos no lugar certo. Então ali o autor está falando assim, ei, cuidado com aquilo que te torna vagaroso, que te torna preso. E uma das coisas principais que vai te prender é o passado. Quando você coloca os seus olhos naquilo que você fez ou no que te fizeram, você já viu uma pessoa que sempre está relembrando o passado? Falando, ai, mas lá atrás fizeram assim comigo. Ai, porque... E a pessoa volta. Parece que ela nunca tem uma cura efetiva sobre a vida dela. Ai, mas eu sou assim porque minha mãe me criou. E ela se torna vagarosa. Ela carrega um peso desnecessário. Muitas vezes a gente sente tanta culpa. A culpa é um peso que nós carregamos. E isso nos torna vagarosos no que Deus quer sobre nós. Quando nós encontramos Jesus e colocamos o nosso olhar firme, fixado no autor e consumador da fé, eu não me torno vagarosa. Eu faço a corrida que me foi posta, como o autor colocou. Qual é essa corrida? É a nossa salvação, é a vida eterna, é essa caminhada
mais o inimigo vem com um prato cheio, querendo que você volte a ser quem você era, querendo que você relembre o que fizeram com você no passado, querendo que você relembre as suas culpas, os seus anseios, as suas preocupações. Mas ei, posso te dizer uma coisa? Não se distraia, não coloque os seus olhos naquilo que te torna vagaroso, mas coloque os seus olhos firmados e fixados em Cristo. Sabe, nós precisamos entender uma coisa, esse autor fala isso para nós, mas eu queria contar para vocês a história de Neemias. Eu queria que você abrisse Neemias capítulo 6, versículo 3. Uma das coisas que nos deixa muito vagarosos. Olha a resposta de Neemias quando nada dava certo para ele. Quer dizer, quando queriam deixar ele vagaroso, quando as críticas começam, quando as afrontas começam. Você já viu uma pessoa que tenta restaurar o casamento, que às vezes passa por um momento de traição e ela vira a chacota das pessoas? Ela tentando restaurar o que Deus colocou sobre ela, porque Deus ama a família, mas ela vira chacota. Quantas vezes você já deve ter escutado, aquele ali, ó, corno, aquele ali. E nós percebemos que isso é uma distração, porque se Deus e ela quis restaurar a sua família, então ela tem que fazer como Neemias fez, não ouvir as afrontas. Lá, Neemias capítulo 6, versículo 3, fala assim para nós: estou fazendo uma grande obra, de modo nenhum que posso descer. Veja bem, aqui Neemias estava na restauração dos muros de Jerusalém, mas era uma restauração física. Esdras fala da restauração dos muros, mas espiritualmente. Esdras estava falando da restauração espiritualmente. Já Neemias era físico, era algo palpável. Então era falado para ele: ei Neemias, começaram a zombaria ali, começaram o tititi. Sabe, amada igreja, enquanto nós dermos ouvido aos tititi, enquanto nós dermos ouvidos à zombaria, quantas vezes vão falar assim para você, mas de novo na casa de oração? Virou fanática, beata, ó, quantas vezes se torna uma zombaria? E aí, você vai dar ouvidos? Neemias olhava e falava assim: ei, estou em uma grande obra e não vou parar. Você está numa grande obra do Senhor e você não pode parar. Você está na obra do seu casamento, você está na obra de criar os seus filhos, você está na obra que o Senhor está planejando para cada um de nós, mansões celestiais, a nova Jerusalém. E aí, vai dar ouvidos ao que o inimigo tem a dizer? Tem uma história, e eu gosto muito de contar ela, do sapo surdo. Amo essa história. Então, lá estava o sapo numa corrida. E começaram a falar assim para ele: ei, vem para cá. Outro falando: ei, não é por esse caminho, é por outro. Só que o sapo, continuou. E nessa corrida, ele não deu ouvidos a ninguém. Ele continuou. E ele venceu a corrida. No final, foram entrevistar ele. E descobriram que o sapo era surdo. Ei, você vai precisar ser surdo para o mundo. Você vai precisar ser surdo para muitas vezes as críticas e zombaria, para que você receba o que o Pai planejou para você, para que você receba o plano perfeito do Senhor sobre a sua vida. Neemias estava restaurando os muros de Jerusalém e começou a zombaria. Ele olhou, falou: não vou descer. Estou numa grande obra e não vou parar. Que ao ser zombado, que você ao ser desviado, tentado olhar, muitas vezes, sair do caminho que Deus planejou para você, que você olhe para as pessoas e fale assim: não posso parar, estou numa grande obra, não vou parar, não vou parar. Porque Cristo fez um caminho para você trilhar e você precisa manter os seus olhos fixado no autor e consumador da fé. Como Paulo fala diversas vezes, o povo a qual ele falava, as igrejas,
Era aquele povo que estava olhando para lá, olhando para cá, se desviando ali, se desviando aqui. E Paulo fala em Colossenses: olhe para as coisas do alto. Ou seja, quando você começar a querer o caminho a desviar, quando você, amada igreja, nós temos promessa. Sabe o que o inimigo vai trazer de prato para nós? Dificuldades financeiras. Sabe o que o inimigo vai trazer para nós? Intrigas e fofocas. Mas o que nós vamos responder? Estou numa grande obra e não vou parar. Ou seja, coloca os seus olhos fixados no autor e no consumador da sua fé. Não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Sabe, os bebezinhos aqui, eu estava vendo a filha da... meu Deus, fugiu o nome, do Edson. Lembrei do Edson, lembrei. Da Érica, lembrei, viu? Então, eu estava vendo, a criança, ela olha para lá, ela olha para cá, ela começa a se distrair por qualquer coisa. Mas nós, a noiva, madura em Cristo Jesus, nós não desviamos o nosso olhar, porque nós sabemos, quem nos prometeu é fiel para cumprir. Então eu coloco os meus olhos. A criança, ela se desvia. E sabe, Paulo vai ainda falar para nós, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, em Filipenses capítulo 4, versículo 6, sobre as preocupações que nos trazem. Filipenses capítulo 4, versículo 6, fala assim, ó: não vivam preocupados com coisa alguma. Não sei se você anda preocupado aí com a Receita Federal, se você anda preocupado com o seu casamento, se você anda preocupado com o seu filho, com as notas dele. O que é que tem te causado preocupações? Bom, ali o autor fala para nós: não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus, pedindo aquilo de que precisam e agradecendo-lhe por tudo que Ele já fez. Então, vocês experimentarão a paz de Deus, que excede todo entendimento e que guardará seu coração e sua mente em Cristo Jesus. Em meio a esse mundo corrompido que nós vivemos, nós precisamos guardar o nosso coração. Quando uma pessoa está passando por problemas no casamento, a primeira coisa que muitos aconselham é: se separe. Não é isso que Cristo deseja sobre nós. Não é a separação. Cristo deseja a restauração. Ele ama a família. Mas o mundo lá fora fala assim: mulheres empoderadas têm resposta na língua. E a Bíblia Sagrada fala: a mulher sábia edifica a sua casa. Silêncio. Muitas vezes é assim, é na contramão do que o mundo deseja sobre nós. Nós precisamos ir na contramão. O autor fala assim, que nós precisamos guardar o nosso coração e a nossa mente. Continuando, em Cristo Jesus. Por fim, irmãos, quero lhes dizer só mais uma coisa: concentrem-se em tudo que é verdadeiro. Jesus é a verdade e a vida. Depois ele fala: em tudo que é nobre, príncipe da paz. Em tudo que é correto, ele é a justiça. Em tudo que é puro, ele é o cordeiro sem mácula. Em tudo que é amável, ele nos amou primeiro. Em tudo que é admirável, conselheiro maravilhoso. Pensem no que é excelente e digno de louvor. Ou seja, minha amada igreja, quando a dificuldade bater na sua porta, pense naquele que é a verdade. Quando a injustiça bater na sua porta, pense naquele que é a justiça. Quando você não sentiu o amor do próximo sobre você, pense em Cristo, que é o amor. Quando as coisas não se tornarem fácil na sua vida, fixe os seus olhos em Cristo. Sabe, tem 2 voluntários e eu chorei com eles lá hoje na oração. A gente resolveu fazer a oração
e eles tinham mandado mensagem que a mãe de um sofreu infarto, do casal, no caso do marido, sofreu infarto e eu achei que eles não iam servir hoje na casa de oração. Então, primeiro a gente intercedeu pela vida deles, para a vida da mãe dele, e enquanto nós orávamos, eles chegaram para servir. Sabe o que esse casal me ensina? Ei, concentre-se em Cristo. Em meio à tempestade, olhe para Cristo. Em meio à angústia, olha para Cristo. Em meio à dificuldade, olha para Cristo Jesus. Concentrem-se. Sabe por que o autor nos fala concentre-se? Porque não é fácil. Porque muitas vezes o mais fácil é desviar o olhar. É olhar para o que estão falando, é olhar para o que estão zombando, é olhar para isso, olhar para aquilo. Ei, o autor fala assim, concentre-se, mantenha os seus olhos. Você já percebeu como é fácil desviar o olhar? O pastor sempre explica por que aqui o altar é mais escuro, para que você concentre o seu olhar aqui na palavra. Você já prestou atenção que quando tem uma criança do nosso lado é fácil de desviar o olhar? É muito fácil. Então, ali o autor está falando, ei, concentre-se em Cristo. O resumo disso é, ei, olhe para Cristo quando a tempestade bater. Pedro estava andando sobre as águas, quando ele tirou os olhos de Cristo, quando ele tirou os olhos que estavam firmes em Cristo, daí ele enxergou a tormenta, daí ele enxergou a tempestade, daí ele viu o vento forte. Eu não sei como está o seu lar, o que eu sei é que ele fala assim, olhe para mim quando tudo está difícil. Ei, eu não sei se você está vivendo um tempo de bonança e está começando a esquecer de Cristo. Olha para Cristo, foi Ele que morreu por você na cruz. Não desvie o seu olhar, não se distraia, amada igreja. Porque os pratos vão vir recheados para nós, recheados de facilidade. A internet nos traz tantas coisas boas, tantas coisas fáceis, mas ali o apóstolo falava, ei, concentre-se em Cristo, naquele que é digno de louvor. Mas é muito fácil, existem muitas coisas que nos distraem. E eu queria que você abrisse agora, Lucas capítulo 15, versículo 25. Essa é uma das coisas que nos distrai muito. É quando o outro é celebrado. É quando o outro recebe uma bênção. E o nosso olhar se distrai. Aqui fala a parábola do filho pródigo. Mas ela nos ensina para nós não nos distrair e perder o que Deus tem para nós. Olha aqui, Lucas capítulo 15, versículo 25. Enquanto isso, o filho mais velho trabalhava no campo. Na volta para casa, ouviu música e dança. E perguntou a um de seus servos, o que estava acontecendo? O servo respondeu, seu irmão voltou. E seu pai matou o novilho gordo, pois ele voltou, são e salvo. O irmão mais velho se irou, não quis entrar. O pai saiu e insistiu com o filho, mas ele respondeu, todos esses anos tenho trabalhado como escravo para o Senhor e nunca me recusei a obedecer às suas ordens. O Senhor nunca me deu nem mesmo um cabrito para eu festejar com os meus amigos, mas quando esse filho volta, depois de desperdiçar o seu dinheiro com prostitutas, o Senhor comemora matando o novilho? O pai respondeu, meu filho, você está sempre comigo, e tudo o que eu tenho é seu. Mas tínhamos de comemorar este dia feliz, pois seu irmão estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Bom, a parábola do filho pródigo nos ensina nós como
crentes, nós como da casa do Senhor, quando um novo começa a celebrar, começa a ter uma vitória, nós muitas vezes nos distraímos. Nós muitas vezes falamos, nossa, mas eu estou aqui 40 anos. O Kelvin fala que ele é 40 anos da casa de oração. Eu falo, não muda nada. Nós precisamos entender que não é o tempo que nós estamos na casa de oração, mas é o tempo que nós estamos com Deus. É o tempo em que eu conheço e me entrego para Deus. Então, muitas vezes acontece que um novo começa a receber promessas. E nós, 40 anos orando ali, ó. Meu Deus, por que ele chegou e agora conseguiu e eu não? Por que ele está na bênção e eu não? E começa a pairar sobre nós o filho pródigo não, o mais velho. Começa a pairar sobre nós, nos distraindo. Nossa, olha aquele ministério, olha aquela irmã. Meu Deus, olha isso, olha aquilo, olha assado, olha cozido. E nós, quando vê, estamos nos distraindo. No plano que Deus traçou para cada um de nós, aquele filho não tinha percebido que o banquete não era só para o irmão mais novo, era para ele desfrutar da presença do Pai. O banquete não é só para os novos, mas é para nós também da casa de oração. O Pai não tem favoritismo no reino, e eu amo esse versículo, porque para ele somos todos filhos de Deus quando o aceitamos como único e suficiente Salvador. Então, quando eu aceito Ele, não importa se eu sou voluntária, ou se eu sou isso, ou se eu sou aquilo. O que importa é o meu coração sedento pela presença de Deus. O que importa é o que Cristo vai fazer através de cada um de nós. Então, eu participo do banquete. Só que o filho pródigo, o filho mais velho não percebe isso. Ele começa a se distrair. Olha, o meu irmão que fez isso, que fez aquilo. Sabe, amada igreja, tire os seus olhos daquilo que está te distraindo. Quem sabe muitas vezes você estava olhando aí, nossa, mas aquele ministério, olha ali, que lindo, não sei o quê. Não, coloque os seus olhos no que Cristo planejou para você. Quem sabe você olha muitas vezes uma família abençoada e você está se distraindo em restaurar a sua própria família. Nós olhamos a internet e achamos que todo mundo é abençoado, que todo mundo não tem guerra, que todo mundo vive ali um lindo mundo. Ei, lá eles postam, sabe o quê? O palco deles. A gente não vê bastidor de ninguém na internet. Não se compare. Não perca o que Deus fez para você, o que Ele carregou sobre você. A internet é um lugar de mundo de falsidades, muitas vezes, que nós olhamos e vemos todo mundo, ninguém tem briga. Você acha que eu vou postar o dia que eu brigo com o Kelvin por usar a camiseta do Corinthians? Não é capaz. Segundo o Léo, hoje ele ia pregar porque ele está de terno, ele está com a camiseta do Corinthians. Olá, Léo, prega aí. Entendeu? Nós precisamos entender, não se distraia, não fique olhando para a direita, nem para a esquerda, não olhe para assado, não olhe para aquilo, olhe para o que Deus traçou e planejou para você. Aquele filho esqueceu que tudo que era do pai era dele. Tudo que cada um de nós temos lindas promessas, lindos planos. Em Jeremias vai falar, planos de paz e de bem ou planos de mal. Sabe, nós precisamos entender, quem vai fazer a escolha do plano de bens ou do plano de mal somos nós. Se eu decido viver o plano de paz e de bem, eu decido viver a vontade de Deus sobre mim. Eu decido viver o que Deus trilhou para mim. Então, confia nele, olha para ele. Quando tudo estiver difícil, olha para ele. Só que nós esquecemos. O bebê ama ter razão. Você já prestou atenção como o adolescente também? Não vou olhar para o meu, mas meu Deus, como eles perguntam por quê, para quê, onde, por onde. Eu não entro em discussão. E lá em casa eu falo assim, porque eu sou a mãe, eu que sei. Falo. Eu não sei como você faz na sua casa, mas tem horas que a discussão começa ali e
eu acho incrível que o apóstolo Paulo vai falar para Timóteo. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia agora, em 1 Timóteo aqui. Não, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 23. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 23. Falava assim, ó. Evite as conversas tolas e inúteis, pois geram brigas. Aqui, eu fui pesquisar, mais ou menos, Paulo tinha em torno de 65 anos, de 60 a 65 anos. E Timóteo tinha mais ou menos entre 30 e 35 anos. Ou seja, Paulo, que já tinha passado pela maturidade, falava assim, ei, Timóteo, não perca tempo aí com discussões tolas, inúteis. Ei, amada igreja, não perca tempo com diz que me diz, que com coisinhas tolas. Nós temos uma promessa, então caminha firme, caminha olhando para Cristo. Não perca tempo. E ali Paulo falava assim, ei, Timóteo, deixa isso, deixa para lá, olha para o alvo, olha para Cristo, olha para aquilo que realmente importa. E eu vou falar uma coisa, tem briga que eu não entro, não é capaz, não abro minha boca. Sabe por quê? Tem coisas que você gasta energia. Aonde é que você vai pôr a sua energia? Aonde você coloca a sua energia, cresce. Ou seja, eu coloco nas coisas do alto, eu coloco em Cristo Jesus a minha energia, eu coloco no que Ele planejou para mim. Eu não quero me distrair, eu quero avançar no que Cristo tem para mim. E eu quero nessa noite que você também avance e deseje o plano que Ele tem sobre a sua vida. Ei, deixa as discussões, ó, tô nem aí. Liga aquele botão de tô nem aí e caminhe no que Cristo planejou para você, igreja. Quando isso ele falava para Timóteo, ele estava falando assim, ei Timóteo, esqueça essas coisas. Em Coríntios ele vai relatar para nós assim, quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Ele estava falando assim para nós, não é maturidade espiritual, não é idade. Tem gente de 60 anos que tem cabeça de 15, e tem uns de 15 que tem cabeça de 70. É muito, maturidade é como você reage diante das circunstâncias. É como você coloca os seus olhos fixados em Cristo. Maturidade espiritual me ensina que eu não quero o que ali em Hebreus ele vai falar assim, ei, vocês ainda estão no leite, eu tenho um alimento sólido para vocês, porque a criança, ela está desviando o olhar, ela ainda precisa do leite, ela precisa ser mimada, ela precisa ser, acariciada. Já o adulto, não, vamos lá. A palavra nos fala que existiam 10 virgens, e 5 estavam distraídas, e 5 estavam com foco. Nós precisamos, como igreja, estar preparada. Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Nós não sabemos a hora nem o dia. Igreja, não se distraia no meio do caminho. Não seja o bebezinho que sempre precisa ser, não, seja a noiva. A noiva é uma noiva preparada. Ela sabe o que Cristo planejou para ela. Então ela deseja e anseia viver aquilo. Eu não sei vocês, mas a mulher que passa pelo processo do noivado, ela faz uma preparação de em torno 4 horas antes. Ela arruma ali, arruma aqui. A Carol sabe, ela prepara as noivas. Então, é todo um dia de preparação. Já o homem, nem meia hora, já está ali pronto, né? Nós precisamos entender isso. Nós somos preparadas. Nós precisamos ser preparadas. Nós temos que ter uma maturidade espiritual. E como é que eu adquiro essa maturidade espiritual? O alimento é a palavra do Senhor. Quando você saber que é nas Escrituras que possui o alimento para nós.
Então a noiva se alimenta do que Cristo fala. A noiva não se alimenta do que a influência lá fora tem. A noiva não se alimenta do que os outros falam. A noiva se alimenta do que Cristo tem para ela. O alimento da noiva de Cristo é a palavra de Deus. É isso que nós precisamos, é ter essa palavra como alimento sólido para nós. Não mais ingerir leitinho, que são, passando a mão no nosso cabelinho. Não, é um alimento sólido, porque se nós temos grandes promessas, Deus não entrega grandes coisas em mãos imaturas. Ele não te entrega. Se você ainda não recebeu a promessa que Deus planejou, é porque você ainda está imaturo espiritualmente. É porque Deus olha e fala assim, esse aí não pode ter carteira de motorista. A carteira de motorista só pode após os 18 anos. Por quê? Porque precisa de maturidade. Porque ele precisa saber qual o caminho vai trilhar e ser responsável. Se algum acidente acontece, ele foi avisado, ele estudou, ele passou pela preparação. Então nós passamos pela preparação. Nós só vamos acessar promessas quando a gente for maduro o suficiente, quando a gente entender que o acesso já está liberado sobre nós. Então nós caminhamos e trilhamos nessa vontade que o Senhor tem para cada um de nós. Cuidado, igreja, que a gente não se distraia com aquilo que tem falado para nós. E sabe o que nos ajuda a amadurecer? Algo que nós não gostamos, ninguém gosta. Aflições, tormentas, angústias. Sabe, Jairo estava passando por tamanha angústia quando sua filha morreu. Mas essa aflição fez ele acessar a cura da sua filha. Nós precisamos entender que é em meio às aflições, em meio às dores, quando você entender isso, que não é para o teu mal, que é um preparamento, que é um treinamento do Senhor, você vai olhar e falar assim, Deus, manda mais um treinamento. Esses dias eu estava passando por umas aflições aqui, até falaram assim, Fernanda, como é que você conseguiu servir a ceia do Senhor? Eu falei, não é eu, é Ele. Não é sobre nós, mas eu falei assim para a pessoa depois, falei, é que eu estou sendo treinada pelo Senhor, é que eu preciso fixar os meus olhos nele, para que eu alcance o que Ele deseja para mim. Então as aflições, as tormentas, as tempestades, não me tiram do centro da vontade de Deus, não pode tirar você. Quando a tormenta bater, quando o vento, olha, o barco pode balançar, vai. Mantenha firme, igreja. Coloca os seus olhos em Cristo Jesus. Então o autor nos falava ali, ei Timóteo, não gaste tempo, não gaste energia com coisas desnecessárias. Quando você estiver restaurando o seu casamento, ou quando você estiver esperando em Deus, jovens, meu Deus, quantas coisas vocês têm que passar, né? Tiração de sarro, quando vocês querem esperar no Senhor. Afinal de contas, lá está todo mundo fazendo diferente. Que isso? Vamos fazer diferente, vamos fazer igual todo mundo faz. Não, você não é todo mundo. Você é alguém, morador celestial. Você é embaixador de Cristo Jesus. Então não caminhe na linha do todo mundo. Eu sempre falei para o André assim, você não é todo mundo, na tua identidade está escrito André Luiz de Freitas. Acho que todo mundo que já foi filho já ouviu isso de mãe, né? Você não é todo mundo, não vá por aí, não vá por aqui. E Deus está falando assim para nós, ei, você não é todo mundo, eu te lavei com o sangue do Cordeiro Imaculado. Você é alguém que Deus planejou, traçou algo maravilhoso. Só que para isso, não se desvie, não se distraia com as pedras no caminho. Faça das pedras um lindo esforço para que você chegue na salvação, para que você chegue ao final dessa corrida e faça como Paulo falou, combati um bom combate. Sabe, que você permaneça firme nessa corrida que nos foi posta, uma corrida tão linda, tão preciosa, e que você possa desfrutar desse caminho. Mas como é que eu não me distraio?
Eu queria que você abrisse agora João, capítulo 10, versículo 27. É assim que a gente não se distrai. João, capítulo 10, versículo 27. É assim que nós precisamos não nos distrair. As minhas ovelhas. Quem aqui é a ovelha do Senhor? Amém? Todos nós? Eu sou ovelha dele, do bom pastor. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. E eu as conheço e elas me seguem. Sabe como é que você não se distrai? Quando você reconhece a voz do bom pastor. E você reconhece a voz do bom pastor tendo um relacionamento com ele apenas no domingo? Não. Sabe, no WhatsApp, quando você fala com uma pessoa uma vez por mês, você conhece a voz dela? Você reconhece? Não, né? Você não consegue ter tanta intimidade para reconhecer aquela voz. Mas com aquela pessoa que você fala todo dia, você reconhece a voz. Com aquela pessoa que você conversa durante horas e horas e horas, orar sem cessar, Tessalonicenses, aquela pessoa em que você está ligando direto, conversando, tendo acesso, você reconhece a voz. Que você, ao não se distrair, você precisa de uma coisa só: intimidade com o Pai. A gente fala, não é sobre religiosidade, é sobre intimidade. E como é que eu crio essa intimidade? Me relacionando com o meu Pai, conhecendo Ele intimamente. Eu falei que Jairo passou por grande circunstância, né? Por grande aflição. Jairo estava em meio à multidão. Uma multidão de pessoas. Falava-se que quando Jesus passava era em torno de 3, 5 mil pessoas. Era a multidão mesmo apertando Jesus. E em meio à multidão chegaram e falaram assim para Jairo: ei Jairo, para, tua filha morreu. Só que Jairo não escutou a voz da multidão. Jairo não escutou a voz do mundo falando: ei, pare, não compensa ser crente. Ei, pare. Não, Jairo estava tão íntimo de Jesus que ele escuta o que Jesus tinha a falar. Ele escuta assim: ei, não tenha medo, creia somente. Nessa noite, amada igreja, não tenha medo, seja íntima do Pai, reconheça a voz dele. Esteja tão perto de Cristo, mas tão perto de Cristo, que as outras vozes vão se calar e você vai ouvir apenas a voz do bom pastor sobre a sua vida. Você vai ouvir somente um que traz direção correta para você. Ei, não escute voz que não te dá destino. Ou seja, não escute as vozes contrárias da multidão, mas não escute o seu eu. Quantas vezes o nosso eu fala assim: hoje eu não vou na igreja. Não precisa. Esse é o nosso eu, falando muitas vezes para não renunciar os nossos desejos. Mas em Jeremias vai falar: ei, o coração do homem enganoso. Então, para caminhar com Jesus, para ouvir a voz do bom pastor, silencie as vozes contrárias. Jairo teve que silenciar a voz da multidão, mas silencie também a voz do teu coração, que muitas vezes quer te dar uma direção. Jairo, eu imagino que naquele momento, aquele homem pensou assim: não compensa. Meu Deus, eu não vou continuar essa caminhada. Já falaram que ela está morta. Você se imagine no lugar dele, já tinham trazido a notícia, mas aquele homem não se moveu por ele, nem pela multidão. Aquele homem se moveu na palavra que Deus tinha para ele. Amada igreja, nós temos a palavra de Deus lançada para nós. Na Bíblia Sagrada tem mais de 8.000 promessas do Senhor. Não é sobre profeta que traz sobre nós: você vai para isso, para assado. Não, é sobre o que a palavra tem para nós. E a palavra tem 8.000 promessas.
Sabe, tem aquela que ele fala para Josué: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Tão linda, eu anseio e desejo viver isso. Eu não sei se você veio nessa noite e você tem esse desejo de não estar mais sozinho na casa de oração, de trazer aquele parente teu que você tanto deseja que ele viva isso. Quantos de nós estamos aqui, às vezes quebrados, mas não se distraia. Coloque seus olhos fixados no autor e consumador de Cristo, no autor e consumador que é Cristo. Coloque os olhos nele, escute a voz do bom pastor e viva o que ele planejou para você, e viva o que ele deseja para você, amada igreja. Mas para isso, Neemias e tantos outros precisavam ter convicção. Sabe, a fé não faz caminhar naquilo que nós vemos. A fé faz a gente caminhar naquilo que nós acreditamos. Neemias precisou acreditar na restauração. Noé precisou acreditar na construção da arca. Você vai precisar acreditar no que Deus falou sobre a sua vida. Você não vai poder nem olhar para a direita, nem olhar para a esquerda, mas olhar para Cristo. Eu imagino Noé. Sabe quantas vezes o Senhor falou com ele para que ele construísse a arca? Apenas uma vez. E nós precisamos de 1001 confirmação de Deus. E daí daqui a pouco estamos caindo para o caminho. E daqui a pouco, não, eu estou cansada, estou fadigada. Não. Ei, não se distraia. Vá na convicção de que você tem um lindo sonho que Deus planejou. Nós precisamos entender. Ninguém nasce por acaso. Ninguém é obra de erros humanos. Se você está aqui nessa noite, você nasceu de propósito e para um propósito no Senhor. Sabe, cada um de nós, Noé teve a arca, Neemias teve a restauração, Pedro teve a edificação da igreja. Tantos tiveram os planos. Você acha mesmo que Deus não tem um plano para a tua vida? Você acha mesmo que você é só mais um na multidão? Você acha mesmo que você está nessa casa de oração em meio a tantas pessoas e Deus não tem algo específico com você? Se você soubesse que Ele olha com os olhos de amor sobre nós, que Ele olha e pensa em cada coisa que Ele nos planejou, que Ele trilhou para cada um de nós, você olharia agora para o Pai e falaria: Pai, eu desejo e anseio viver o que Tu queres para mim. Quando nós desejamos viver a vontade do Pai, igreja, nós vivemos algo tão lindo, tão perfeito no Senhor, algo tão maravilhoso. Eu amo quando Paulo fala sobre concentrar, sobre no que é digno, sabe? Quando a dor assola, quando os remédios não fazem efeito, Ele é o próprio remédio, Ele é o bálsamo para as nossas feridas. Quando os amigos nos abandonam, Ele é o melhor amigo sobre nós. Quando o homem deixa a mulher muitas vezes, ou a mulher deixa o homem, Ele é quem está ali com a gente. Igreja, quando nós entendermos e colocarmos Cristo no lugar certo, sabe onde Cristo tem que estar? No centro de todas as coisas, no centro. Ele é o centro do Evangelho, Ele é o centro da casa de oração, e Ele tem que ser o centro do teu coração. Concentrem-se, coloque seus olhos nele, não se desvie, não deixa para lá as coisas e coloca os seus olhos. Quem aqui veio por Cristo na casa de oração? Levanta a mão para ver. Se você veio por Cristo, permaneça por Cristo. Permaneça quando tudo falar, quando a tormenta começar a atingir você, permaneça por Cristo. Quando começar as coisas, a fofoca, permaneça por Cristo. Quando o inimigo se levantar em casa, tiver gigante, permaneça por Cristo. Não foi o irmão da direita que morreu por você. Não foi o irmão da esquerda que morreu por você. Mas foi Cristo que morreu e te amou na cruz do Calvário.
distraia. Não se distraia com A, nem com B, nem com você, nem com a tua família. Só coloca os seus olhos naquele que tudo pode fazer nessa noite. Não se distraia. Eu não sei o que é que estava te distraindo, mas eu sei que nessa noite você pode voltar e se concentrar no que é digno de louvor e adoração. Eu gostaria que você se colocasse em pé, amada igreja. E eu queria que você colocasse no seu coração, nesse exato momento,